Never had a chance. No. Essa cena aqui é da série Silo. É uma série que se passa num futuro distópico onde cerca de 10 mil sobreviventes da humanidade vivem num bunker subterrâneo. Só que ninguém sabe quem que construiu o silo ou como foram parar ali e nem o que aconteceu com o mundo lá fora. E ninguém pode acessar essas informações. Só que a Juliette, que é a personagem que a gente vê na cena, começa a perceber que a verdade está sendo escondida e ela quer investigar. Só que ela acaba sendo capturada. E antes de mandarem ela limpar, que é a pior condenação dentro do silo, eles permitem que ela entre nessa sala onde todo o silo é monitorado. E é ali que ela se dá conta que ela não tinha a menor chance. Porque enquanto ela buscava a verdade, eles sabiam exatamente cada passo que ela dava. E o que mais me pegou nessa cena não é só o fato de ela descobrir que todos estavam sendo vigiados, mas foi perceber que os meios que ela usou para tentar confrontar o sistema eram os que estavam sob o controle desse sistema. Ou seja, o que acontece quando quem você precisa confrontar também controla parte dos meios pelos quais você tenta confrontá-lo. É claro que a série mostra uma distopia, mas se a gente pensar bem, como que funciona a nossa comunicação hoje? Veja, a grande parte do que a gente consome, seja o jornalismo, política, entretenimento, tudo acontece aqui nas redes sociais, né? No Instagram, no YouTube, no TikTok, no X. É aqui que a gente fala e é aqui que a gente escuta. E muitas vezes até a denúncia começa aqui, porque um post ele pode chegar muito mais rápido e alcançar milhares de pessoas antes dos meios legais e forçar um movimento que é muito maior nas redes. Só que o que acontece? Essas plataformas elas não são espaços neutros, elas têm dono. E elas têm interesses comerciais. Então, existem regras de moderação, algoritmos que determinam o que vai ser recomendado. Enfim, tem vários mecanismos que interferem diretamente naquilo que vai ganhar ou perder visibilidade. E todo mundo pode publicar, certo? Só que nem tudo que é publicado é visto. Não sou eu, nem você que vai definir quem vai receber o que a gente publica. Nós podemos ter voz, mas a gente não tem o poder sobre a circulação e o alcance da nossa voz. Entende? E recentemente eu li uma matéria que elevou o nível dessa pergunta. A matéria mostrava que o governo de Israel financiou uma operação de influência digital conduzida por uma empresa americana. E entre as estratégias estava a criação de sites e conteúdos pensados para ganhar espaço nos mecanismos de busca e também aumentar as chances dessas informações serem encontradas por sistemas de inteligência artificial. Alguns desses sites chegaram inclusive a ser coletados pelo Common Crawl, que é um enorme repositório de páginas da internet, usado também na construção de bases de dados para inteligência artificial. Só que é importante eu fazer uma ressalva aqui, tá? Isso não significa que Israel passou a controlar aquilo que uma IA responde. Não é isso. O que existiu foi uma tentativa deliberada de produzir conteúdo não apenas para convencer pessoas diretamente, mas também para influenciar o ambiente de informação que essas máquinas podem acessar. E aqui a gente pode ver uma mudança. Veja, antes a disputa era quem controla a informação, depois passou a ser quem controla a circulação da informação, e agora eu acho que a pergunta talvez seja outra. É quem consegue influenciar aquilo que as próprias máquinas vão encontrar quando procurarem informação? Pensa a quantidade de coisas que a gente pergunta para uma inteligência artificial. A gente pede para explicar uma notícia, pede fontes, a gente pede contexto. E é muito convincente quando a gente olha uma resposta toda organizada, bem escrita, cheia de informações. Só que aquela resposta também depende de uma infraestrutura. Fontes, dados, sistemas de busca, ela não surge do nada. E é aqui que eu quero conectar com a cena que a gente viu de Silo. A Juliette, ela achava que se ela descobrisse a verdade e ela mostrasse para todas as pessoas, as coisas poderiam mudar. Só que quando ela entrou naquela sala, ela entendeu que a disputa nunca foi igual. Eu acho que essa é uma coisa que a gente esquece quando fala sobre disputa de narrativas hoje. A gente fala como se todo mundo estivesse disputando no mesmo terreno, só que não está. Uma pessoa ela pode fazer um vídeo, um jornalista pode investigar durante meses, mas existem estados, grandes corporações, grupos econômicos e indivíduos que possuem dinheiro, dados, tecnologia, equipe, influência política e capacidade de distribuição numa escala completamente diferente. E aqui eu não estou dizendo que existe uma grande sala como em Silo e meia dúzia de pessoas estão lá decidindo tudo o que a gente vai conhecer. Até porque existem diferentes grupos com poder, com interesses diferentes e que muitas vezes são conflitantes. A questão aqui é
Nem todos nós disputamos a realidade em condições iguais. Eu posso ter informação, mas eu não controlo a infraestrutura por onde essa informação passa para chegar a outras pessoas. Ou seja, todo mundo pode falar, mas nem todos têm o mesmo poder de ser ouvidos. Agora, eu também não acho que nós não temos a menor chance como a Juliette em Silo. Pelo contrário, eu acredito que a gente pode agir sim. E a gente pode começar questionando. Tudo isso que chega para mim pode ser um post no Instagram, uma busca no Google, uma resposta da inteligência artificial. Quanto dessa informação passou por estruturas que a gente não conhece e não controla? Talvez antes de a gente perguntar se uma informação é verdadeira ou falsa, a gente precisa começar perguntando também quem controla os caminhos pelos quais essa informação consegue chegar até nós?